Olá, nós vamos para mais uma aula do nosso curso de formação de discípulos, aqui no nosso EAD Século XXI. Nós estamos falando a partir do livro do escritor José Prado Flores, que tem como título Formação de Discípulos. Nesse conjunto de aulas, nós estamos falando de 6 relações que definem os discípulos de Jesus, os verdadeiros discípulos. E hoje nós vamos trabalhar mais uma dessas relações. Trata-se de relacionar-se com os outros como irmãos. Um só é vosso mestre e vós todos irmãos. Todos os discípulos de Jesus consideram Deus como seu Pai. Por isso, sua oração constante é o Pai Nosso. Sem dúvida, a filiação conduz necessariamente à fraternidade que se estende a todas as pessoas, sem importar a classe social, o credo, o título ou a função eclesiástica. Portanto, nunca se sente superior aos demais. Porém, ao mesmo tempo, tampouco sofre nenhum complexo de inferioridade, nem se dobra ante os sinais do poder ou valores deste mundo. Sabe que forma um corpo, onde cada qual tem o seu lugar e todos necessitam de todos. Queria que você entendesse muito bem esse esquema de relação que define a vida do discípulo, porque nós começamos falando de relacionar-se com Deus como Pai, com Jesus como Mestre, com o Espírito Santo como guia, e fomos assim desenvolvendo essa estrutura de relações até chegarmos na necessidade de relacionar-se com o outro como irmão, para entender um pouco onde é que se desenvolve a vida do verdadeiro discípulo. Na primeira parte do relacionamento com Deus, com Jesus, com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, para depois, a partir dessa formação espiritual muito fecunda, começar a relacionar-se bem com os irmãos, para que dessa forma a vida do discípulo cresça no conjunto, cresça com o serviço prestado ao outro. Todos necessitam de todos, é a estrutura da vida de comunidade, que é formada naquela estrutura de um corpo, onde cada membro necessita do outro. Vamos pensar um pouco na questão que dificultou um pouco a relação de homem com homem, a relação do irmão para com o irmão. Entendemos isso buscando um pouco num conceito do Antigo Testamento. Vamos falar do pecado. Se o pecado original se manifesta em Caim, que mata o seu irmão menor, o fruto de redenção é que o discípulo de Jesus se preocupa precisamente do irmão menor. Com Jesus, ele tem um amor preferencial pelos mais pobres e necessitados, por aqueles que o mundo despreza e não tem nada daquilo que a sociedade aprecia como valioso. Então entenda aqui que o processo de relações que se dá na vida do verdadeiro discípulo não leva em consideração a classe, a condição social, a quantidade de dinheiro que tem. É o homem que é inteiramente relação. O homem tem que se relacionar com o outro no sentido de uma boa convivência, no sentido de ir ao encontro do outro. Aliás, há uma definição que se dá a Jesus e que se aplica depois à vida do discípulo, é dizer que Jesus é o totalmente outro, que numa linguagem filosófica seria chamado de um princípio de alteridade, de alter, do latim. Dizer que é o totalmente outro, ir ao encontro do outro, relacionar-se com o outro. O mundo é feito de relações que desenvolvem a vida do homem de uma forma geral. Então, quando a gente lembra aqui do pecado primeiro, que levou o Caim a ir contra o irmão menor, foi então uma relação não bem resolvida, a tal ponto de querer maltratar a vida do outro. Diferente daquilo que acontece com Jesus, que se preocupa intensamente com o outro, independente se o outro tem riqueza ou não, se é puro ou impuro. O que Jesus faz é ir ao encontro daquele que está necessitado, ir ao encontro do outro, portanto, ele é o totalmente outro. Com isso nós entendemos a estrutura de salvação também.
Sabe que a salvação não é assunto pessoal, nem mesmo individualista, mas que vamos todos juntos no mesmo barco e unidos chegaremos ao porto, onde juntos pereceremos. O peregrinar rumo à terra prometida se faz em caravana, nunca sozinho. Quer dizer, para deixar bem claro que se os discípulos estão no mesmo barco, na vida da comunidade, seja para o sucesso, ou seja para enfrentar algumas dificuldades, estão juntos no mesmo barco. Uma outra característica dessa relação com o irmão é o amor. O próprio mestre escolheu a senha infalsificável para a identificação de um discípulo seu. Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Portanto, o modo de vida dos discípulos de Jesus não é outra coisa do que o amor. Somos discípulos na medida em que tenhamos amor uns pelos outros. Amor tão total como o dele, Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo por nós, um amor que dá a vida pelo amado. Não há outro distintivo do discípulo de Jesus. Ainda que tenham alguns pretendido substituir o amor por medalhas, devoções, peregrinação ao último lugar onde supostamente a Virgem Maria está aparecendo, o cumprimento de certas normas, uma cruz no peito, ou comungar nas 9 sextas-feiras. Mas se não existe amor, não se é discípulo de Jesus. Mesmo tendo recebido os sacramentos, ou sendo amigo do bispo, se não tem amor, é como o bronze que soa em vão. Mesmo que se façam votos religiosos e se exerça um ministério na igreja, sem amor, seria como sal que perde seu sabor. O amor de Deus nos leva necessariamente ao amor do próximo. São 2 aspectos inseparáveis do mesmo e único amor. Quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A prova do amor a Deus se mede tangivelmente, de modo inequívoco, no amor ao irmão. Ora, se não se ama o irmão, é um mentiroso. É tão fácil e tão difícil é ser discípulo de Jesus? Ora, nós precisamos entender isso. Se há um interesse, se a vida do discípulo se baseia simplesmente por interesses escusos, então pode ser fácil. Mas se a vida do discípulo é inteiramente doação, há um misto de dificuldade com facilidade, porque você vai tendo que adaptar-se à realidade do outro, conhecer a vida do outro e enfrentar, inclusive, os desafios de que nós encontramos na vida da comunidade, nos relacionamentos que nós temos em comunidade, pessoas que são diferentes de nós. E aí nós temos que aprender a nos relacionar em meio a essas diferenças. O que vai nos ajudar a viver o verdadeiro amor, ou a verdadeira vida do discípulo, é o verdadeiro amor, para a gente entender bem isso. O amor não é um sentimento, mas uma decisão, estar a serviço do irmão, sacrificando a própria comodidade, a reputação e todo tipo de vantagens pessoais, contanto que atenda ao irmão necessitado. Um escriba, homem apegado à materialidade da lei e profundo conhecedor das Escrituras, aproximando-se de Jesus para perguntar-lhe pelo maior de todos os mandamentos. Então ele foi lá, conhecedor da lei, aproximou-se de Jesus para fazer essa pergunta. A resposta de Jesus contraria as matemáticas, pois replicou reunindo 2 mandamentos num só: amar a Deus e ao próximo. E Jesus falou de forma muito clara: nisto consiste a lei e os profetas. Bom, o escriba achou estranho, pois havia dirigido toda a sua vida noutra direção, e tentou até justificar-se, fazendo aquela célebre pergunta: quem é o meu próximo? Então, Jesus contou a história do homem caído nas mãos de ladrões, que foi atendido por um samaritano, que era considerado pecador e herege. Você conhece essa história lá em Lucas 10, do 30 ao 37. 3 conclusões se depreendem desta parábola. O próximo é quem está em necessidade e nada pode permitirmos passar ao largo, passar longe dele. Nem a oração, nem o apostolado, nem coisa alguma estão acima do atendimento a um irmão semi-morto que caiu nas mãos de ladrões.
o pecado do sacerdote e do levita não foi que não tivessem orado ou rendido culto a Deus, porque tudo isso não os isentava de assistir ao moribundo, aquele homem que estava sofrendo. Seu pecado foi de omissão, a indiferença, o ignorar o irmão necessitado. Terceiro, o modelo do cumprimento da lei suprema do reino, que é o amor, foi um homem que era tido como excomungado do povo de Deus. Será que Deus não fez exames de ortodoxia e sim de ortopraxis? Não, o testamento pastoral do mestre, às vésperas de entregar sua vida por nós, foi: como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Jesus nunca definiu o amor, simplesmente o demonstrou. Quem tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos? O juízo final versará sobre uma matéria, somente o amor. Tudo mais é acréscimo ou consequência. Uma outra característica dessa relação com o irmão é a correção fraterna. Existe um fruto concreto do amor que se chama correção fraterna. Os discípulos são corresponsáveis uns dos outros. É o sistema de relação em que um homem é responsável pelo outro na estrutura da comunidade. A vocação profética que seu mestre lhes compartilhou os converte em sentinelas que não acusam aos seus irmãos caídos, mas que se capacitam para irem prontamente em sua ajuda. Todos precisamos uns dos outros para nos ajudarmos a caminhar, corrigindo aspectos que, às vezes, nem percebemos que existem. Todos percebemos aspectos negativos nos outros, e os mesmos se dão ao contrário, eles percebem coisas que nós ainda não descobrimos. Daí vem a necessidade da correção fraterna. No entanto, para que a correção fraterna surta efeito, é preciso observar um princípio fundamental. É preciso antes perdoar a falta que estamos assinalando. De outro modo, se converte em acusação que não dá bom fruto. A correção fraterna não é a denúncia do erro do nosso irmão. Jesus, ele próprio, não estava de acordo com isto e falou em mostrar a palha no olho alheio, antes de mostrar a palha no olho alheio. Você lembra disso, né? Quer tirar a palha do olho do irmão, mas tem uma viga, uma trave no próprio olho. Bom, trata-se de lhe anunciar a boa nova na área necessitada de salvação. Quer dizer, proclamar a vitória de Cristo na necessidade do irmão e mostrar-lhe como Jesus nos conseguiu a vitória nesse aspecto da vida. Uma outra característica que está muito ligada à correção fraterna é a dimensão do perdão. De poucas coisas Jesus falou tantas vezes e, sobretudo, o demonstrou com seu exemplo, como do perdão numa dupla direção. Perdoar a quem nos ofende e pedir perdão a quem ofendemos. Quando se vai por uma estrada, frequentemente se encontra o seguinte letreiro: ponte em construção. Desculpe o transtorno que isto lhe ocasiona. Na escola do discipulado, não há gente santa e perfeita. Todos estamos em construção e molestamos aqueles que estão próximos. Por essa razão, perdoar é o pão de cada dia. Jesus nos equipou com esta ferramenta para sermos capazes de viver em meio às pessoas limitadas e frágeis. O perdão leva consigo uma força intrínseca, é capaz de transformar as pessoas. Quando condenamos, condicionamos, quer dizer, o nosso julgamento determina a pessoa para que não mude, mas quando perdoamos, liberamos. Damos à pessoa a confiança para que troque o que deve ser transformado. Um dia, uma mulher foi surpreendida em adultério e levaram-na a Jesus. Esta, em vez de tomar a pedra de acusação, deu-lhe o perdão que iria capacitá-la. Você conhece essa história. A mulher é surpreendida em flagrante adultério, querem apedrejá-la, o que Jesus faz?
não pega uma pedra para atacar na mulher, mas simplesmente vai pedagogicamente mostrando a condição de pecado, não só que ela está vivendo, mas aqueles que estão ao seu redor, a ponto de dizer que se preocupa com a mulher, e não é para acabar com o pecado junto com a mulher. A mulher é amada por Deus, merece todo o perdão. O que ela está fazendo é que merece condenação, mas ele quer separar uma coisa da outra, aí até o ponto de dizer que quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus usou uma pedagogia de tal forma que orienta a mulher a não pecar mais, a afastar-se do pecado e viver a dignidade da pessoa. Pois bem, nesse sentido nós aprendemos quais são as características do perdão. O perdão deve reunir certas características. Há que se conceder de coração, ou seja, com misericórdia. Ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Outra coisa não é do que ser misericordioso como Deus é misericordioso. Portanto, uma característica do perdão é a misericórdia. Mesmo que a outra pessoa não peça perdão, não perdoar causa mais dano a quem odeia do que a pessoa odiada. Perdoar não é perder, pelo contrário, ganha-se a liberdade. Há que ser um perdão sem limites, 70 vezes 7. Você lembra aquela pergunta, quantas vezes devo perdoar? Jesus responde de tal forma que o discípulo vai entender que é preciso perdoar sempre. Por esta razão, discípulo que guarda ressentimentos de seu irmão e não o perdoa, é pelo menos uma grande contradição de termos, não compreendeu ainda o verdadeiro significado do perdão. Por outro lado, nós também ofendemos os nossos irmãos e por isso temos que estar sempre disponíveis para pedir perdão. Se assim não procedemos, se abre uma brecha intransponível na nossa relação com Deus. Jesus advertiu claramente que Deus não aceita as ofertas daqueles que, antes, não se reconciliarem com seu irmão. Portanto, diz ele, é melhor deixar a oferta sobre o altar e primeiro voltar ao irmão para restabelecer a paz. Não se trata só de pedir perdão a quem temos consciência de ter ofendido. Jesus estabelece o ponto de apoio em outro lugar. Se teu irmão tem algo contra ti, quer dizer, havemos de pedir perdão àquele que sinta que o ofendemos, mesmo que nós encontremos 1000 justificativas de não o ter feito. A grande força que nós cristãos temos para transformar o mundo é o poder do perdão, já que este poder de perdão reconstrói a pessoa, supera abismos e possibilita o impossível. Perdoar é sinônimo de libertar. Ao perdoar, somos livres e libertamos o irmão. A condenação condiciona, enquanto que o perdão capacita para o melhoramento. Todos somos pontes em construção que necessitamos do ponto de apoio do perdão para continuar adiante no nosso processo de sermos como o Mestre. Então essa é mais uma das relações que nós estamos aprendendo desse conjunto de 6 relações que definem o verdadeiro discípulo. Espero você na nossa próxima aula, porque nós vamos continuar a desenvolver estas características do verdadeiro discípulo de Jesus. Até a nossa próxima aula.